Então, nós vamos procurando nos unir em pensamento, em sentimento, nos dirigindo aos amigos espirituais que nos acompanham esta noite, aos nossos mentores, aos mentores das nossas casas, dos nossos lares, agradecendo por esta reunião, por estarem conosco, agradecendo pela inspiração que possamos receber durante a noite para o estudo que faremos. E com esses amigos espirituais, nós nos dirigimos a Jesus e a Deus nosso Pai, agradecendo por mais um dia, agradecendo pela bênção desta reunião, deste encontro, onde tanto aprendemos, trocamos experiências, percepções, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos proteja e que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, recaia sobre cada um de nós, sobre todos os integrantes desta reunião, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos prosseguir com, o nosso estudo a partir do... Nossa, tem muita coisa aberta aqui. Capítulo 10 de Mateus ainda, né? Estamos no capítulo 10. E vamos prosseguir com o versículo 13. E se a casa for digna, venha sobre ela vossa paz. Se, porém, não for digna, retorne vossa paz para ela. A gente chegou a comentar alguma coisa sobre isso na semana passada, né? Chegamos a comentar qual é o sentido, qual é o significado da pessoa ter paz, né? Lembra? Nós comentamos sobre a questão da serenidade, né? Que paz não é só uma questão de ausência de guerra, ausência de violência, né? Mas digamos assim, é um estado de espírito de total serenidade, né? Que é uma paz que não vai ser alterada por conta de certas circunstâncias que você possa passar. Independente da circunstância, a gente consegue manter a serenidade, manter a paz. Essa que é a paz, né? Comentamos até de Paulo, né? Que era a serenidade que ele tanto almejava. Lembra disso que a gente comentou? Então, falamos o seguinte: se você entra numa casa e ela não for digna, ou seja, não tiver paz dentro dessa casa, né? A gente chegou a comentar a questão eu vou voltar aqui só um tiquinho, que a gente chegou a ver já. Nós vimos a questão da tolerância, né? Que no momento que você encara uma situação, uma pessoa, uma casa, uma cidade, seja lá o que for, né? Que não corresponde com aqueles anseios mais elevados, que não mantém uma paz. Então, a gente, no trato com essa situação, com essa casa, com essa posição, com essa pessoa, né, a gente tem que ter uma certa tolerância, né? Então, esse foi o texto só que a gente viu a respeito desse versículo, tá? Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente... Porque eu vou colocar aqui, gente, um texto do Honório Onofre de Abreu, né, do livro Luz Perecível, né? Luz Imperecível. Alguém quer comentar alguma coisa? Ou a gente pode ler? Podemos ler? Então, vamos lá. Então, ele comenta, ele é bem do estilo do Miudinho mesmo, né? Esse livro, quem não tem esse livro, é bastante recomendável, né? É muito legal esse livro, Luz Imperecível. Quem está chegando? Ah, Elis!
Boa noite, Elis. Seja bem-vinda. Tá? Então ele vai comentando realmente aos pedacinhos, ó. Então, e se a casa for digna? Quem que quer ler para a gente? André, você quer ler para a gente hoje? Você está muda. Andréia? Ainda está sem som, querida. Continua sem som. Peço para outra pessoa? Está com algum problema? Continua Agora sem som. Ah, foi. Porque eu estou no tablet e eu estou ainda... E se a casa for digna? O conceito de dignidade nos padrões do Evangelho extrapola os sociais. Deixa de ser uma condição que toca o exterior para penetrar a realidade espiritual. Quantos publicanos e pecadores, viciados e meretrizes, souberam fazer-se dignos à presença do Cristo? Quando sabemos discernir, não nos é difícil reconhecer se a casa é digna ou não. Somos convocados a adotar olhos de ver na tarefa de cooperação, a fim de identificar os que se predisponham à luta educativa e não sermos distribuidores insensatos de pérolas aos porcos. Então, depois ele vai comentar o outro pedacinho. Alguém quer comentar alguma coisa daí? Quer que eu... Honório de Abreu, eu acho que ele se assemelha muito a Alcione, né? Que a Alcione também, no livro Renúncia, ela também faz o miudinho, né? E o Honório, quando ele fala fazer digno a presença de Jesus, né? Quando ele vem e fala assim, de não sermos distribuidores de pérolas aos porcos, o que é esse pérolas aos porcos, né? Para mim é jogar para aquelas pessoas que não estão no mesmo nível de crescimento que nós, jogarmos as nossas melhores condições espirituais, porque todos seremos chamados a crescer espiritualmente, né? A enxergar pelos olhos dos espíritos. E a gente consegue crescer pela autotransformação, pela reforma íntima, pelo cumprimento dos nossos deveres, pelo progresso, pelo aprendizado. Só que nem todos que estão à nossa volta, eles sentem a necessidade desse crescimento, né? E não há nenhum problema nisso, porque nem todos estão no mesmo estágio vibracional que a gente. E a gente não pode julgá-los e não pode condená-los, muito menos ficar jogando as nossas pérolas aos porcos. Eu vejo isso, né? Porque as pérolas seriam o que a gente tem de melhor, não material. O que há de melhor espiritualmente. E as pessoas que não estão no mesmo estágio vibratório que a gente não pode exigir que eles também estejam, né? A gente não pode exigir que cada um cresça junto com a gente. Bom, só um cuidado que a gente tem que ter com relação a isso, que você falou que a gente joga o nosso melhor, né? Independente de ser quem for, a gente sempre tem que jogar o nosso melhor, né? Então, aí é uma questão, talvez, a questão do pérolas aos porcos, é uma questão de dar um alimento adequado para quem recebe. Uhum. Entende? Então,
Então, até a gente comparando assim com uma criança, eu acho que a gente até chegou a falar sobre isso, né? Não sei se é semana passada ou não. Uma criança, você tem que dar um alimento mais líquido, mais pastoso para um bebê, não é? Para o adulto, assim que ele cresce, a alimentação vai mudando conforme a necessidade e a possibilidade, digamos assim, de assimilar aquilo, né? Então, muitas vezes, a aproximação se dá com pessoas que não estão, na verdade, predispostas, né? Os que se predispõem, ele fala aqui, né? Então, me lembro até que a gente já comentou também, inclusive, a respeito, por exemplo, lá quando a gente falou das ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que foi o povo de Israel escolhido? Porque eles estão, apesar de, por exemplo, no caminho da luz, o Emmanuel comenta que eles eram os maiores devedores, portanto, os mais necessitados, né? Mas era o povo que melhor se predispunha a receber a mensagem do Cristo, porque era um povo que já tinha, Abraão já tinha trazido a ideia do monoteísmo, né? A ideia de um Deus único. Então, era o único povo que mantinha isso, era o único povo que estava predisposto a receber o Evangelho. Acho que a gente já falou isso algumas vezes, né? Então, esse Pérolas aos Portos, a gente precisa ficar, assim, atenta, né? E encarar isso com cuidado, porque não é assim, eu vou dar o meu melhor para quem não merece, não é isso. Entende? Não é isso. Eu tenho que dosar aquilo que a gente vai oferecer para a condição que a pessoa, a situação ali, tá preparado para receber, né? Eu me lembro que a gente estudou uma outra passagem já, acho que há 2, 3 anos atrás, que até fomos apresentar lá no encontro lá dos NEPs de São Paulo, né? E eu lembro que eu dei até um exemplo seguinte, o Galileu quase perdeu a cabeça, né? Por quê? Porque ele ofereceu uma noção para as pessoas que as pessoas não estavam preparadas para receber. Era o melhor dele, né? Mas as pessoas não estavam preparadas para receber aquilo, as pessoas não aceitavam aquilo ainda. Ele quase perdeu a cabeça, né? Então é isso, a gente tem que dosar aquilo que a gente oferece, né? Dosar dentro do que a gente conhece e dentro do que a gente consegue perceber, porque ele fala aqui de identificar os que se predispõem à luta educativa, né? E nós temos que ter olhos de ver, né? Olhos de ver, coração de sentir e mente de discernir, né? Para a gente perceber o que a gente pode, o que a gente pode introduzir, o que a gente pode falar, o que a gente pode observar. Eu me lembro bastante de um exemplo, sempre me lembro de um exemplo que o neto deu. Ele foi conversar com uma família, né? E ele começou a querer evangelizar a família depois de um incidente ali, né? Ele viu que ele estava totalmente errado, não era aquilo que ele queria, não era aquilo que a pessoa precisava, não é? Então, é só esse cuidado no fato de encarar esse pérolas aos porcos aí, né? Foi nesse sentido. E às vezes é melhor, às vezes não, né? É melhor a gente seguir aquilo de Jesus é o guia e o mestre, guia que orienta, né? Que aponta o caminho, e mestre como modelo, né? Então que a gente seja o guia e o mestre, né? Como Jesus. Isso aí. Alguém mais quer fazer algum comentário desse trecho? Não? Eu gostaria, Paulo. Fala aí, Zezé, por favor. Eu gostaria de comentar o seguinte:
A gente percebe nas leituras que a gente faz, né, de André Luiz e tudo mais, que os espíritos, quando estão em trabalho de auxílio, eles identificam, né, e isso é interessante, né, que é colocado aqui, a identificação, vamos dizer assim, do estado de recepção, né, receptivo da pessoa que vai receber o auxílio ou não, e eles colocam assim, bom, não é hora, não, vamos seguir em frente, vamos então falar com o outro, por quê? É a questão do tempo, né? O tempo a ser aproveitado, muitas vezes, não é o tempo de se colocar certas coisas para aquelas pessoas que não vão aproveitar. Eu entendo, assim, essa questão do aproveitamento aí das lições que, porventura, a gente possa ser portador, né? E porque às vezes não startou ainda na mente, né, da pessoa, no coração, aquela necessidade das lições que, né, que se tem a dar. Então, não perde tempo, porque às vezes é perda de tempo. Quantas vezes, eu digo assim, a gente às vezes quer convencer alguém, né, de que, nossa, você tem que ir lá no NEP, né, nossa, vamos lá na Casa Espírita, você precisa ler esse livro, e tá. E a pessoa te olha, como se diz, com aquela cara de paisagem, e você fica, né, e não se apercebe que ela não está afim. Então, a gente tem que respeitar esse momento da pessoa que não está afim e seguir adiante, porque logo na outra esquina, às vezes, aqueles que nós não damos atenção são os que mais vão nos apoiar, né? Eu já tive experiência, assim, de, às vezes, achar que a pessoa não ia, né, ali frutificar naquele momento e tal, e ser surpreendida, né? Então, devemos dar oportunidade sempre, né? Porque recebemos essas oportunidades constantemente, mas a gente tem que ter essa percepção do momento do outro, né? E seguir adiante, sacudir a poeira e seguir adiante. Exatamente. O Nilson quer falar alguma coisa, Nilson? É só um breve comentário. A gente tem que lembrar de Paulo, né? Porque Paulo, quantas cidades que ele foi, e ele não foi aceito. Ele tinha que ter saído correndo, fugido mesmo, para ele até não sofrer uma agressão, ou até, né, fazer algo pior com ele. E ele não ficava lá obrigando aquela comunidade, dos habitantes daquela cidade, de se converter ao cristianismo. Ele ia, fazia a pregação, tentava, claro, na medida do possível, mas quando ele via que não tinha jeito ali, ele ia embora, partia para outra cidade. Às vezes, algumas habitantes tratavam eles com bastante agressividade, né? Como eu disse, eles tinham que sair fugido mesmo. Mas é aquilo lá, ele ia jogar as pérolas para aquelas cidades e as sementes, né? Se brotava, bom, se não brotava, partia para a próxima. Beleza. Muito bom. Mais alguém quer fazer algum comentário daí? Não? Então vamos seguir mais um pedacinho. Desça, continuando no Honório, né? Desça sobre você ela. Você não pulou uma? Não pulei. Desça sobre ela a vossa paz. Questão de sintonia. Desejamos o melhor. Haverá um casamento de vibrações quando a emissão encontra ressonância. Paz não apenas como votos, como predisposição para a harmonia, mas um trabalho efetivo e permanente nesse sentido, na extensão da alegria de conviver.
Então, é transmitir para a pessoa aquilo que você tem dentro de você, né? Se você encontra paz, encontra harmonia, lá em Lucas ele fala, se tem ali um filho da paz, né? O que é o filho da paz? O filho é aquele que traz os traços do pai, né? Traz os traços daquilo que seria o pai. Então, filho de Deus, tem filho de tudo. Tem várias situações de filho de Deus, filho do homem, filho da sombra, filho da luz. Filho da paz seria o que traz os traços do pai, que seria a paz, no caso, né? Então, traz os traços da paz, traz a paz, né? Então, se existe ali uma sintonia, como está escrito ali, vai haver esse casamento de vibrações que está escrito aqui, né? Então, encontra ressonância. Ressonância, se eu não me engano, para quem entende de física, aí talvez possa nos ajudar, quando existe ressonância, é que a força, a amplitude da coisa acaba se ampliando mais ainda, né? Então, se há realmente esse casamento de vibrações aí, a amplitude daquela sintonia, a amplitude daquele sentimento, daquela vibração vai ser ampliada, né? E, no final, ele fala, não apenas como votos, né? Não como você fala, bom dia, e vai embora, né? Parece que você nem quer nada, é só uma coisa, assim, uma questão social, de dizer né? Não é só uma questão social, mas é uma questão de realmente um desejo efetivo, né? Mas, como ele fala aqui, um trabalho efetivo e permanente nesse sentido, né? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Eu acho que os discípulos, eles foram aprendendo a cultivar a paz de Jesus, né? Eles foram aprendendo o que era a paz de Jesus, né? Então, quando eles foram mandados a irem às casas, eles tinham que fazer a saudação, né? Eles tinham que primeiro tentar ver se tinha paz. E os judeus, os gregos, eles têm esse costume, né, de sempre que chegar a uma casa falar o shalom, né? Shalom, sempre que encontrar com alguém ao entrar em uma casa. E shalom, que nem nós já estudamos, é semelhante ao graça e bem, né? Que quer dizer muito mais de uma paz, de uma harmonia, de uma prosperidade. E a gente, eu estou falando assim, eu também, né? O que a gente, quando a gente entra numa casa de alguém, quando a gente vai na casa de um amigo, de um parente, a gente não tem esse hábito de desejar toda a paz para eles, né? A gente se abraça, se cumprimenta, pergunta como é que tá, mas a gente não tem essa questão do shalom que eles têm, né? De desejar tudo. Então, é uma coisa que a gente precisa, eu acredito, tentar cultivar isso, né? Essa harmonia e essa alegria de conviver e realmente desejar a hora que a gente entra numa casa, seja lá qual for a casa, né? Seja lá qual for a casa. Muito bom, Andréa. Obrigada. Val, Silvia, fala. eu lembrei aqui de um trecho do Emmanuel, que ele fala, caridade da paz. Deixa eu ler só uma Pode ler. citaçãozinha. Recordemos o donativo da paz que a todos nos compete distribuir, a benefício dos outros, evitando solenizar obstáculos e conflitos, aflições ou desencantos que nos surpreendem à marcha,
e permaneçamos claramente informados de que a única fórmula para o exercício dessa beneficência da paz, em louvor de nossa própria segurança, será sempre esquecer o mal e fazer o bem, porquanto, em verdade, tão somente a criatura consagrada a trabalhar, servindo ao próximo, não dispõe de recursos para entediar-se e nem encontra tempo para ser infeliz. Mas esse texto é um texto longo dele, que ele vai falar que um dos maiores atos de caridade é você distribuir aquela paz que você cultiva dentro do seu coração por onde você estiver. Eu acho que quando eles chegam fazendo essa saudação, né, desça sobre ela a vossa paz, ou quando falam sobre a paz, é nesse sentido, né? A paz que está dentro do meu coração, que eu trago comigo, eu desejo que caia sobre todos vocês. Muito bom, Silvia. Que texto que é esse, Silvia? Deixa eu ver se eu acho aqui, né, Val, que eu procurei rapidamente. A Caridade da Paz, deixa eu ver aqui embaixo, é de um texto que está no Reformador, fevereiro de 1972. Ele começa assim, olha, um tipo de beneficência ao alcance de todos e que não se deve esquecer. É a caridade da paz mesmo? A caridade da paz, ocultar os próprios aborrecimentos a fim de auxiliar. É bonito, muito legal. Né? É muito lindo. Legal. Muito bom, muito lindo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Você quer continuar lendo, Silvinha? Silvinha André ou Silvinha Iscari? Silvinha. Você precisa aumentar o tamanho aí para mim, Val, senão está um pouco pequeno. Peraí. Melhorou? A André é bem mais nova, né? Agora melhorou. Luz Imperecível, Honório Onofre de Abreu, capítulo 50, no cultivo da paz. Mas, se não for digna, por quanto tempo cultivamos a indignidade em nossa casa, mantendo-a refratária aos valores do espírito? E ainda hoje, quantos caracteres alimentamos, nutrindo tais barreiras em nosso psiquismo? Nem por isso temos sido violentados em nosso livre-arbítrio. Nem por isso aqueles que nos acompanham do plano maior, confiantes e pacientes, perderam a sua paz. Embasados nesse fato, cabe-nos compreender e amar, respeitando as condições e o sentimento de cada qual. Comentar alguma coisa? Por quantas e quantas encarnações a gente vem vindo sem dar os devidos valores para as coisas espirituais, né? E por quantas e quantas encarnações nós tivemos benfeitores espirituais nos apoiando e nos tratando com compreensão, amor, paciência, e não deixando de compartilhar conosco a paz que eles tinham. Se a Terra está aqui há 4 milhões e meio de anos, nós assim, como espíritos, né, como humanos aqui, não estamos há todo esse tempo, mas há milhões de anos já, né? E desde então, eles estão tendo paciência com a gente, né? Desde então, quantas reencarnações, como você falou, né? A gente já está aqui e a gente continua aqui, né? Ainda lutando. E ele fala, né? E ainda hoje, quantos caracteres alimentamos, nutrindo ainda essas barreiras no nosso próprio psiquismo? Exatamente. Quanto de vaidade, de orgulho, de prepotência, arrogância, falta de humildade.
Então, E e a nem, gente esquece que todos os dons vêm de Deus, que tudo vem de Deus, né? E a gente acha que foi a gente que fez. e nem por causa disso eles perderam a paz, né? Perderam a paciência com a Sim, gente, falaram, que se dane, você fica aí, você se vire, problema eles olham seu. para a gente com um olhar de compaixão, um olhar de quem entende a nossa pequenez, a nossa falta de compreensão, né? A todo momento a gente percebe o tanto que a gente é amparado, a todo momento. Pensou? Você falar, vou parar de jogar pérola para esse povo. Então, você já pensou? É, então, né? E a gente, a Zezé que fala sempre das obras de André Luiz, né? É interessante observar que em tudo quanto é livro aí do André Luiz, né? Toda a coleção dele, todas as vezes que André pergunta sobre um dos benfeitores, aí, espíritos elevados, tal, né? Aí sempre tem uma história que ele teve assim grandes quedas, grandes problemas, né? Mas que ultrapassou tudo aquilo, né? Numa luta grande de cada um, chegaram onde estão, já agora na condição de benfeitores aí, de espíritos já, de escola, né? Então, é assim, a gente não pode ou se desesperar, ou perder inclusive a paz, né? Perder a paciência conosco mesmo, né? Desanimar? Desanimar, exato. A gente tem que ter perseverança, tem que ter paciência mesmo com a gente mesmo, com os outros, mas com a gente também, porque a gente vai chegar também, a gente já vai chegar a ser amiguinho lá do André Luiz, do Emmanuel, né? Mas ainda temos um caminho longo para traçar e aceitar essa situação, mas não aceitar no sentido de comodismo, né? Aceitar no sentido de que faz parte do meu momento agora, mas eu estou lutando para que isso seja modificado, que isso seja melhorado, né? E que um dia eu ainda serei um benfeitor, né? Alguma coisa muito melhor do que sou hoje, né? E os benfeitores sempre lembram que eles também foram amparados e que eles querem que Sim, agora eles estão amparando os que vêm, mas que eles também sempre foram amparados. que é um processo, né? Um processo para todos nós, né? E existe essa teia unindo todos nós. Existe esse laço, né, entre todos, alguns que já passaram por algumas experiências que nós ainda estamos passando, É. né? E nós que já passamos por algumas poucas, mas também podemos estender a mão para aquele que vem vindo, né? Eu tenho aquela imagem de uma mão para cima, outra mão para baixo. Essa imagem é muito legal, né? Muito legal. Bom, alguém mais quer fazer algum comentário? Vamos seguir mais um pouquinho? Então vai. Luz imperecível, É o mesmo continuação, né, livro. do Honório. Tornem para vós a vossa paz. É a lei. Emitindo-se o que é dom, não temos o que temer nem o que perder. Se não encontra eco, volta para nós, acrescido das vibrações de natureza semelhante. O mesmo se dá com o mal. Felizes seremos se conseguirmos nos abster de veiculá-lo e mesmo de resisti-lo. Fala-nos o Evangelho. Pode, porventura, o cego guiar o cego? Há quem menospreze a proposta do aprendizado, entregando aos impulsos e às emoções a atitude de ajudar. É por essa ausência de esclarecimento e capacidade reeducativa que muitos, na pretensão de exercer a caridade, têm perdido o equilíbrio e a serenidade
empenhados em tudo resolver. O benfeitor esclarecido sabe operar com humildade, sem exigências ou constrangimentos, garantindo em quaisquer circunstâncias a paz que cultiva na moldura do entendimento e da compreensão. Esse texto é muito bom. Como é que você até tem a intenção de auxiliar? Normalmente, a pessoa que você vai auxiliar tem algum desequilíbrio. E esse desequilíbrio não pode alterar você, né? A pessoa capacitada a auxiliar tem que ter esse equilíbrio da paz interior com a compreensão que a dificuldade que o outro está apresentando é passageira, não é? Pelo menos eu entendi assim. É isso aí. E uma coisa, né? Saber operar com humildade, né? Sem exigências ou constrangimentos. É. Porque, na verdade, ninguém vai levar a solução para ninguém. Você vai incentivar para que ele mesmo chegue à conclusão qual é o caminho que ele deve se traçar e como ele deve seguir, né? Exatamente. Não tem como a gente... também uma outra... Ui, desculpa. Pode Só falar. um comentário rápido. E tem uma outra questão também importante, que é a questão do julgamento. Quando a gente julga o outro, a gente não consegue ser tão caridoso como poderia ser, porque a gente já acha, mas ele não merece, mas ele também provocou tal coisa, mas ele também errou, ele não agradece. Então, esse tipo de julgamento impede a gente de ser caridoso, porque você pode até fazer, mas você não vai fazer o seu melhor, você não vai fazer o seu máximo, porque você acha que, como eu disse, acha que não merece, que ele não é bom o suficiente. Então, o julgamento é um grave problema que a gente enfrenta, porque a gente passa a não ser humilde, né? Quando você julga, você acha que o outro está numa condição inferior à sua, e às vezes ele pode até, num aspecto, estar numa situação inferior, pensando na questão moral, mas em outro aspecto ele pode estar melhor que a gente. Então, a gente tem que ter essa humildade e evitar o julgamento. Essa é uma grande questão que eu tenho aprendido muito sobre isso ultimamente. Eu acho que é uma questão importante. Muito legal. E aqui também, aqui menospreza a proposta do aprendizado, né? Independente da situação, a situação vai ser um aprendizado, né? Independente da condição, sempre vai ser um aprendizado, né? Sempre. E sobre o que a Soninha estava falando, levar essa questão do não julgamento, de cultivar a compaixão, a compreensão, o amor pelo próximo, em qualquer situação, mas a gente é bombardeado no dia a dia em situações que, quando a gente viu, a gente já julgou. Por exemplo, você vê o assassinato daquela criança que apareceu na TV. Quando que a gente para e vai olhar mesmo a mãe, o padrasto que caiu no erro, que fez alguma coisa, ou a avó, ou o pai, que a gente ainda tem uma tendência muito grande a julgar, né? E o que o Cristo nos ensina é algo bem diferente disso, né? Que a gente faz. Né? A gente tem que lembrar também que a gente tem o direito, o dever, talvez não sei, de discernir, né? De discernir o que é bem e o que é mal, né? Na verdade, quando você vê uma coisa e classifica, entre aspas, vamos dizer assim, como bem ou como mal, não quer dizer que você está julgando.
Você está mas julgando quando você o começa... discernimento a gente consegue. Isso. Mas daí chega aquela roda de amigos comentando sobre o caso, né? Então, a tendência ao julgamento é muito grande. Sim. Né? A gente tem que a gente tem que aprender a discernir sem julgar. Aí exatamente. É mais complexo. O Nilson levantou a mãozinha aí. Desculpa. Quando a gente vê, a gente já foi, né? Já foi. Mas é verdade. Isso que vocês falaram ontem foi objeto de discussão lá no Bezerra de Menezes, aqui de Piuí. Porque no estudo nós abordamos aquele capítulo 35 da obra Pontos e Pontos, do Humberto Campos, que ele vai contar uma história que aconteceu com Tiago Maior e Matias, né? Matias, sucessor de Judas, que eles estavam a caminho de Betânia, e começaram a falar mal do Judas Iscariotes. Com julgamentos, que ele fez isso, aquele criminoso, que não sei o quê, condenando ele mesmo. E eis que aparece Jesus, e aí eles perguntam, mestre, o que queres que a gente faça? Nós podemos voltar para Jerusalém para seguir, né? Ele falou, não precisam, meus filhos, estou indo agora auxiliar Judas. Então isso para eles foi um tapa na cara tão grande, né? Que eles estavam falando mal de Judas e Cristo foi justamente auxiliar. Então eles estavam indo para o caminho da maledicência, do julgamento, do preconceito, dos preconceitos, e Cristo estava indo no caminho inverso, o caminho do perdão, do auxílio, da fraternidade. E depois disso, Tiago, ele sente ele fica tão, como é que fosse, como é que se diz? Envergonhado de toda a situação, que ele vai e escreve em lágrimas na carta dele, na carta de Tiago. Agora a perícope, a língua, o poder da língua, ele faz sobre controlar a língua, segurar ela, porque ela pode ser terrível nos julgamentos apressados. E aí uma mulher perguntou para mim assim, depois de tudo, mas então quer dizer que a gente tem que ser muito barato, né, ter sido muito barato, ter umas pamonhas, a gente não poder falar nada, não poder, assim, falar, você tá errado, né, conserte isso. Não, eu expliquei para ela, olha, eu entendi assim, tá errado, mas o não tem várias formas de ser dito. Você pode dizer, não de várias formas. Aí cabe a você qual tipo de não que você vai colocar. Lá no meu trabalho, a gente fala não direto, porque a gente tem que seguir as regras, as leis. E quando eu consigo dizer um não... É difícil de ouvir você, Nilson. Oi? Tá difícil de ouvir você. Perdão. Porque aí o não tem várias formas de se dizer, né? E quando você diz o não e a pessoa consegue sair ainda te agradecer, essa é a forma correta de dizer o não. Porque a gente acha que, quando a gente vê espírita, que a gente tem que ser caspar a mão, né? Porque bate numa face, então oferece a outra. Mas não é bem assim, não é essa interpretação que a gente tem que ter, né? É saber a forma de tentar ajudar aquele irmão. É a forma, a maneira. Essa passagem do Pontos e Contos, né? Isso. É muito interessante, né? Porque eles estavam caminhando e, de repente, Jesus passa no sentido contrário, né? Isso. Não é? Então, mostrando bem que eles estavam caminhando no sentido completamente contrário ao Cristo, né? Que eles pedem para o Cristo parar, não vai conversar nada, não vai falar nada, né? E ele fala, não, agora com vocês não, eu vou lá socorrer o Judas, né? É muito legal esse texto aí, muito legal mesmo. Não ouvimos. E Humberto Campos fala que depois que diz isso, indo ao Senhor, nós não estamos te ouvindo. Não, tá falhando? É. Mas é isso mesmo, é caminhos opostos. Muito bom. Mais alguma coisa aqui, gente? Na sequência, nós vamos ver um outro texto de Emmanuel, Linha de Luz, Cultiva a Paz, que ele comenta exatamente esse versículo, mas que está lá em Lucas, né?
E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação dos novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe incessantemente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta, atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam à fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. Voltando, comentários? Oi, Val. Eu vim aqui, estava ouvindo, né, falando, e eu me lembrei que hoje mesmo, no estudo que nós fizemos do livro Missionários da Luz, né, uma das nossas amigas, né, participantes do grupo, comentou sobre, poxa, mas a gente vê como nós estamos distantes e tal, como é difícil, como a gente ainda isso, a gente ainda aquilo e tal. E aí a gente lembrou da passagem do Evangelho que Jesus nos fala, né? Não penseis que vim trazer a paz à terra, né? Mas sim a espada. E a gente estava refletindo sobre isso, né? Essa espada que nos golpeia a consciência, né? Que realmente nos faz nos sentirmos em guerra, né? Conosco mesmos, né? Muitas vezes elas são importantes, são necessárias, né? Ainda até a gente brincou que às vezes quando os benfeitores veem a gente com a cabeça fervilhando nesse sentido, falam assim, ufa, finalmente conseguimos esse despertar, finalmente deu um insight nessa criatura, né? Porque a gente se sente mal, né? Com certas dificuldades que nós temos, né? Ainda com a nossa inferioridade e tal. E eu acho que é essa paz que o Emmanuel nos convida aqui, né? De você, mesmo estando enfrentando dificuldades, você se manter
confiante, né? Que essas atribulações fazem parte, né? Ninguém está aqui em berço esplêndido para ficar contemplando a vida, né? Então, a luta faz parte, mas é uma luta que, ao mesmo tempo, traz essa paz interior, né? Da consciência que está em luta pelo bem, né? Muito bom. É o bom combate, né, que Paulo fala. É o bom combate, né, a luta interna que a gente busca, né? Exatamente. É isso aí. Mais alguém? Voltando aqui de novo. Às vezes a gente não enxerga essas coisas, né? Porque ele coloca aqui de algumas situações, né? Quantos revoltados fogem à luz da paciência, né? Olha que coisa aqui, né? Quantos criminosos choram de dor por lhe ser impossível a consumação de novos delitos. Que terrível, né? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança. As bênçãos da esperança, gente. A gente tem sempre bênçãos aí de esperança, né? Quanta coisa nos é dada, né? Que pode proporcionar esperança para a gente, não? Ai, Val, volta um pouquinho. Volto. Olha aqui, ó, para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe o seu mundo íntimo intensamente, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina, né? Entender a vontade divina e resignadamente aceitar, né? Não se revoltar, não reclamar. Nem fale, né? Cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando manifestações de desarmonia perante as leis eternas, né? Quantas vezes a gente se deixa levar por manifestações de inconformidade perante leis eternas? Então, aqui, exige a tranquilidade, que a tranquilidade resida no seu apartamento, mas você odeia o vizinho, né? Então, não é isso? Oh, meu Deus do céu, briga com o vizinho o dia inteiro. Aí depois pede tranquilidade, né? Deus coloca uma árvore maravilhosa na frente da sua casa, te dá sombra, te dá a beleza das flores. E a única visão que você tem é que está reclamando que tem que catar as folhas que caem no outono. Né? Então, às vezes, uma manifestação externa te faz pensar sobre a falta de reconhecimento de tanta coisa que a gente ganha. Nem fale, viu? Né? Aqui em casa eu tenho, viu? 2 casas abaixo tem uma árvore gigantesca, linda, maravilhosa, né? Que dá uma sombra maravilhosa também. Só que é aquela árvore, acho que é Cibipiúna que fala, que tem aquela folhinha bem pequenininha, sabe? Então, todos os dias, gente, eu tenho que varrer o quintal. São 2 casas abaixo, 3, é a terceira casa abaixo da minha. Mas a árvore é enorme, e aqui venta demais. Todo dia lá embaixo eu tenho que varrer, tá cheio de folhinha, mas eu acho ótimo, porque eu prefiro varrer a folhinha do que ficar sem a árvore. Não é? E ainda agradece a Deus, que beleza essa bênção de árvore aqui para mim. É uma bênção, gente. O que mais? Mais nada? Val. Fala, querido. Com relação à questão de buscar, volta um slide, por favor. Esse? Isso, acho que foi o mesmo trecho que ela leu agora há pouco. Acho que volta mais um. Isso, isso aí mesmo, né? As pessoas não estão trabalhando intensamente no mundo íntimo, né?
E tem, então, né, isso que ela relatou antes, né, fogem à luz da paciência, quer fazer novos delitos, né, quer dizer, se apegam às coisas que estão, são as paixões, né, se apegam àquelas coisas que faz mal, mas você, como vício, né, mas você está apegado a elas, né. E assim são também os nossos preconceitos, né. E quando a gente não está trabalhando o mundo íntimo, os preconceitos nossos ou aumentam, né, de tamanho em termos ou então são preconceitos de vários tipos, né. Eu vou dar um exemplo bem próximo que aconteceu com a Ju, né, com a minha esposa, que é professora. Uma mãe de aluno, ela era mãe de aluno, né, e vivia criticando os professores, falando mal, né, enfim. E aí ela estava fazendo pedagogia, ela acabou entrando na mesma escola como professora, lá onde ela criticava. E aí ela mesma confessou que ela fazia ela tinha um preconceito, ela fazia um julgamento dos professores, e agora, passando pelo lado da professora, sendo o outro lado, ela via o quanto ela estava errada, né? Aí que está a sabedoria da reencarnação também, né? Porque quantas vezes a gente aponta, né, o dedo para os outros, né, os erros, mas a gente não sabe o que a gente fez nas últimas encarnações. E aí, para você aprender, né, a dar valor, você tem que passar por isso, você tem que passar pela experiência. Então, se você não estiver trabalhando o mundo íntimo e tentando reconhecer em você essas falhas, né, tendo a humildade de aceitar que você pode estar errado, você não vai crescer, né? Você está literalmente apegado às paixões, ao orgulho, né? E aí, né, e você acha que você está certo, o outro que está errado. Exemplos disso é que não faltam. Tem um caso que eu li esses dias do Chico, que diz que tinha uma vizinha do Chico e que roubava a hortaliça deles, né? E aí eles não sabiam o que fazer, porque sabiam que era uma determinada vizinha, né? Mas não tinham como provar. E aí, acho que foi a mãe do Chico, é Cidália que chamava a madrasta, né? Acho que não tem... Diz que apareceu para ele e falou assim, não, vai lá, eles precisavam sair e deixar a chave com alguém, né? E aí ele falou assim, vai lá e dá a chave para ela, né? Como forma de mostrar que você tem confiança nela, né? E aí, a partir daí, nunca mais roubaram hortaliças, né? Por quê? Porque você foi lá e mostrou que você tinha confiança nela, né? Mesmo sabendo que era ela que estava fazendo aquilo, né? Lógico que ela não sabia que eles sabiam, né? Mas a gente tem aquela ideia, né, de pagar o mal com o mal, né? Da vingança, agora ela vai ver o que é bom, o que é bom para tosse, né? E a gente, né, nessa falha nossa de olhar para o nosso mundo íntimo, né, a gente não enxerga isso, você não sabe o que está passando do outro lado. É isso aí, Marquinhos. Bom. Podemos seguir? Vai passar para outro versículo. Vamos lá. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa,
ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Uau! E aí, alguém quer comentar? Acho que a gente tem outro texto do Honório, mas... E aí? Dá a impressão de ser mais ou menos aquela interpretação errada que eu para nós fazia da pérola aos porcos, né? Tipo assim, vocês não valem nem o pó do meu chinelo. Com certeza não é isso, né? Mas mas é a primeira coisa que eu penso, pelo menos. Marco, tipo a Carlota Joaquina, né? Que quando desembarcou do Brasil de volta para Portugal, não quis levar nem um grão de areia do Brasil. É interessante porque o Marco falou da esposa professora, né? E o pessoal do Amigos da Luz fez uma série brincando, procurando as reencarnações de pessoas famosas, né? E em uma delas eles falaram que a Carlota Joaquina se tornou professora de escola pública, né? Eu também sou professora de escola pública. Vai ver a Carlota Joaquina tá por aí estudando evangelho, aprendendo a amar o Brasil, né? Para não dizer mais essas bobagens, dessa terra tão preciosa. Também fui professora, viu, Elis? Também sou. E aí? Para mim, o que fica, a ideia que vem para mim é do desapego, de você não ficar apegado a uma, digamos assim, a uma ofensa que você recebeu naquele lugar, para você se desvincular daquilo, soltar tudo, deixar lá o que é de lá, né? Deixar com a pessoa o que é dela. É bem aquela questão, né, de quando dizem que quando a gente vê João falar de Pedro, você sabe mais sobre João do que sobre Pedro. Porque a pessoa fala aquilo que o coração está cheio, né? Então, assim, aquilo é da pessoa, é o jeito dela de encarar, é o jeito dela de aceitar ou não aceitar determinada ideia que está sendo proposta, digamos, nesse caso, né? Então, se ela não atendeu bem, se ela não recebeu bem, se ela não lidou com você de forma positiva, não se apegue a isso. Vá e deixe com a pessoa o que é dela e leve com você o que é seu. Eu entendo dessa forma essa passagem de soltar o pó das sandálias, né? É se desvincular daquilo que você passou ali, não levar aquilo com você. Eu entendo dessa forma. É exatamente isso. Gostei. Gostei muito. É exatamente isso. O Nilson levantou a mãozinha aí de novo. Seria no caso de não levar mágoa, não levar rancor, né? Isso, exatamente. Seja qual for a situação que você passou, né? Não vamos guardar as coisas ruins, né? As coisas. Porque o pó lembra o quê? Lembra sujeira, né? Não lembra sujeira? Então, assim, vamos deixar o que não é tão adequado, não é tão bom, para lá, né? É bem o que a Soninha falou mesmo. Não deixar, não vamos carregar as más impressões, não vamos carregar as mágoas, como o Nilson falou, né? Os melindres. Esse sacudir o pó dos nossos pés é exatamente isso mesmo. Vira a página e segue em frente. É isso aí. É isso aí. Ô, Val, Jesus estava treinando e estava explicando, e ele já sabia, né, por os discípulos, que eles iam passar, que eles iam encontrar na caminhada da propagação da Boa Nova. Cristo já estava prevendo para eles, tudo isso vai acontecer. Então, vocês vão chegar em algum lugar que vocês não vão ser aceitos, mas passa adiante, né, não leva com vocês isso, porque vai acontecer, e não é por conta disso que vocês vão esmorecer, né? Não vão deixar, não vão desanimar. Bola para frente. É isso aí.
Mais alguma coisa? Vamos começar a ler aqui um pouquinho do Honório? Vamos ler? Se ninguém os receber. Capítulo 51, suscetibilidade e desajuste. Você quer continuar lendo, Silvinha? Gasguei aqui agora. Posso ler, sim. Se alguém mais quiser ler, também pode, viu, gente? E se ninguém vos receber? No relacionamento cotidiano, podem as pessoas se trancar diante de nossa presença, ante nossas atitudes e nossos atos. Até mesmo o global de nossa personalidade reage em face das disposições que a vontade propõe na luta que prossegue. A partir do momento que procuremos nos ajustar aos postulados que norteiam a educação, inicia-se nova fase em que os semelhantes passam a ser considerados componentes mais nítidos na área em que operamos. Pode seguir. Desperta-se proposta de auxílio e favorecimento na direção do bem-estar e da segurança daqueles que se vinculam aos nossos destinos. Nesta hora, destaca-se a necessidade de se discernir até onde as propostas tenham valor no entendimento daqueles que estejam na pauta de nossas vibrações. É importante ter-se em conta que nem sempre as melhores intenções são compreendidas. Diante desse fato, fala a afirmativa sábia de Jesus. E se ninguém vos receber... Voltando. E aí? Às vezes a pessoa pode nos receber, mas ela está fechada, qualquer coisa, né? A gente falou isso há um tempo atrás aí, das casas, né? As casas que estavam trancadas, né? Para a gente tentar entrar na casa mental do outro, né? Às vezes, realmente, ou ela está trancada, ou ela está numa sintonia totalmente diferente, né? Com a mente toda voltada para uma outra coisa, que nem consegue perceber. Nem a gente, às vezes, não consegue perceber o que estamos trazendo. Às vezes até existe, vamos dizer assim, uma predisposição para um aprendizado, para alguma coisa assim, como a gente falou anteriormente. Mas a pessoa está passando por um momento, né? Por um momento que, às vezes, ela não está com foco naquilo. Então, a gente tem que entender essas situações que as pessoas possam passar, né? E o que a gente mais vê ao nosso redor são as pessoas num certo desequilíbrio. E a mente, às vezes, fica fixa em alguns pensamentos cristalizados dentro daquilo que eles estão vivendo. Então, não há essa brecha para algo, mas não é o momento. Não é o momento. A gente tem que discernir até onde as propostas têm um valor de entendimento. Eu tenho uma ajudante aqui que ela é evangélica. Evangélica daquelas ferrinhas mesmo, né? E assim, eu tive uma tentativa há um tempo atrás, né? De não impor, mas discutir algumas coisas, assim, né? É uma excelente pessoa, mas não aceita certas coisas que a gente aceita de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Então... E também está tudo bem, ela não aceita. Está tudo ótimo, está tudo excelente. Está tudo excelente. Eu fiz uma tentativa, ela não me ouviu. Ou seja, não me recebeu nessa tentativa. Morreu o assunto, entendeu? Morreu o assunto, porque não tem porquê eu tentar
Eu não tentei impor, né? Eu só levantei uma lebre assim, né? Mas não fui recebida, não. Para Tá mim, tudo quando certo. Jesus vai falando dessa forma, ele vai falando. Tentar convencer não é o caminho para ninguém. Não, não. De jeito nenhum, ele Né? não perguntou Tentar nada. modificar o outro não é o caminho de ninguém. Não, de jeito nenhum. Não é esse. Os benfeitores, quando atuam nos livros do André Luiz, principalmente, a gente percebe esse entendimento. Né? Exatamente. Vamos seguir mais um pedacinho? Vamos. Vai lá. Nem escutar as vossas palavras. É o capítulo 51, É o mesmo suscetibilidade e desajuste, né? Nem escutar as vossas palavras. Se a primeira recusa é para a pessoa, a segunda é para as lições de que ela se constitui portadora. Se não nos recebe, podemos até admitir reflexos desagradáveis de problemas passados, de outras reencarnações, que nos tornam menos simpáticos perante muitos. As vibrações não são afim, né? Uma coisa, porém, é justa, que separemos a pessoa das palavras, o veículo da mensagem, de tal modo que, por causa do instrumento, não venhamos a perder o conteúdo. Vale, a partir de então, o sentimento que circulou em nossa verbalização, seja pelas palavras, pelas atitudes, gestos ou pelo próprio pensamento. Por isso, somos induzidos pelos ensinos que hoje nos clareiam a expressar continuamente o bem, independente ou independer de que seja ou não acolhido por aqueles a quem nos dirigimos. O que importa é o que nós exteriorizamos, né? Mais do que as palavras. Em relação a uma coisa, porém, é justa, que separemos a pessoa das palavras, o veículo da mensagem, né? Me lembra muito a questão de mensagem psicografada, né? Que às vezes se preocupa tanto com quem mandou. O importante não é quem mandou, o importante é o que mandou, né? O importante é a mensagem que está ali. É o conteúdo. É o conteúdo, né? Então, lembrou bem isso aí. Mais alguma coisa desse pedacinho aqui? Nadinha? Tudo ele acaba falando que o que importa é o sentimento, né? É o que sai da gente, né? É o que chega no outro. Porque às vezes você vai motivar ou tocar o outro quando você chega pelo coração. Daí ele vai abrir a brecha para ouvir alguma coisa, ou conversar sobre, ou prestar atenção no que você trouxe, né? Pelo menos olhar para você. É o sentimento que está envolvendo a fala, né? Lembrei daquela passagem de novo que tá. Você vai lembrar que André Luiz estava com o orientador dele numa situação ali complicada e o orientador não estava fazendo nada. E ele falou: mas você não vai fazer nada? Ele falou: não, agora a gente precisa de uma. Eu não lembro da mensageira. Adelaide? Que tinha amor suficiente para. Tinha amor suficiente para tratar com aquilo. Né? Ele falou: eu ainda não tenho essa capacidade amorosa que ela tem. O André Luiz ficou assustado. Ele falou: como não? O meu instrutor não tem o amor necessário para essa intervenção, né? Então. E aí eu me lembro até que a gente comentou que eram palavras que, por exemplo, a gente poderia falar também,
mas a gente não estaria envolvendo aquelas palavras no mesmo amor que ela envolveu. Então, não é fácil, não. Outra coisa que a gente nota é que os benfeitores, que têm essa capacidade maior, eles usam muito pouco a palavra. É o que eles menos usam. Então, é o envolvimento, a vibração amorosa que envolve aquele que ele veio acolher, que desencadeia tudo. É impressionante. Como diz uma velha amiga minha, na dúvida tem que colocar o amor na frente. Sempre, né? Vamos ver se a gente consegue deixar só o pó da sandália para o próximo capítulo, para a próxima semana. Vamos ler só mais um pedacinho aqui. Vamos lá. Saindo daquela casa ou cidade. Nos terrenos da comunicação estão sempre atuantes os valores de atração ou repulsão, a definirem aceitação ou rejeição de ideias e atitudes. Na segunda hipótese, manifesta-se o impositivo da retirada física ou vibratória do plano ambiente. Isso torna-se aconselhável diante da possibilidade de, pela insistência, virmos a violentar alguém, avançando de modo infeliz pelas raias do constrangimento. Recuar, retirar-se, pode significar a aplicação de bom senso, ainda que as melhores disposições de auxílio ou cooperação fiquem adiados. Em muitas ocasiões, somos levados a nos afastar, tendo que deixar o tempo ajudar na difícil empreitada de se conseguir a simpatia e a confiança de corações. A exemplo de Jesus, que nos tem aguardado nos milênios, ensinando-nos a arte de saber esperar para conquistar nas faixas inexcedíveis do amor. Bonito, né? Depois vem as sandálias lá, tá? O pó da sandália, nós vamos deixar para a semana que vem. Mas, algum comentário aqui? Até Jesus teve que sair num determinado momento, né? Ele sabia que naquele momento ele tinha que se retirar, né? Ele sabia tudo que ia acontecer com ele, isso. Porque ele podia ter fugido, né? Mas não, ele sabia que naquele momento ele tinha que se retirar. Se até Jesus reconhece o momento de retirada. Às vezes é o orgulho que faz a gente ficar, né? É verdade. Insistir, não, vou ganhar essa parada. A vaidade, né? Eu vou conseguir, né, Zezé? Vou conseguir, não vou perder essa de jeito nenhum, né? E às vezes é a vaidade, o orgulho que faz a gente bater a cabeça. Bem isso. Que a gente acha que é a gente que está fazendo. Né? Exatamente. A gente esquece que a gente é só um instrumento. E aí, mais alguma coisa? Não? Hoje o pessoal foi... Teve gente que nem se manifestou aí. Nosso espírito iluminado ali nem deu as caras, viu, hoje? O problema é que eu falei muito no começo e já cansei a beleza de todo mundo, então eu fiquei quieto. Eu fiz que nem a lição, eu me retirei. Oh, meu Deus do céu. Gente, vamos encerrar primeiro, depois a gente continua com as brincadeiras. Quem gostaria de fazer a prece para a gente? Para encerrar. Hein? Quem gostaria? Acho que eu vou pedir para uma amiguinha aqui, a nossa Nilceia. Será que ela faz para a gente? Então tá bom, querida. Vamos agradecendo as lições,
as oportunidades de aprendizado, possamos estar sempre ligados ao Mestre, para termos essa sensibilidade até na hora de ajudarmos as pessoas, respeitando os limites, para não entrarmos em desajustes emocionais, nas nossas lutas conosco mesmo. Possamos estar sempre assim, protegidos e amparados pelos nossos mentores, a quem agradecemos todas as oportunidades de aprendizado. E agradecemos a Deus por nos ter enviado Jesus, nosso Mestre, que nos ensinou com tão poucas palavras aquilo que vai modificar a nossa vida por toda a eternidade. Só temos a agradecer e assim nos despedimos com os corações alegres por mais uma noite tão produtiva e feliz com todos os nossos amigos, encarnados e desencarnados. Assim seja. Assim seja. Então vamos encerrar aqui a nossa gravação.